Pois é. Olha, bom dia, Júnior Carué, que é o secretário executivo do Orçamento Democrático da Paraíba. Voltou a amizade, que bom que você está aqui com a gente, viu? Tudo bom, Júnior? Tudo bom, Luiz? Meu muito bom dia a você, meu muito bom dia a Humberto, meu muito bom dia em especial a todo o povo paraibano que está nos escutando agora, em cadeia pela Rádio Tabajara. Já aproveitando e desejando um feliz 2005, que seja um ano de muitos sonhos, de muita fartura, de comida na mesa e de dinheiro no bolso de cada paraibano e de cada paraibana. Do ano de 2025 que a gente começa agora. Carué, nós estamos com 12 emissoras de rádio falando, dialogando por toda a Paraíba a partir de agora com você aqui nos nossos estúdios. A Paraíba mostrou, deu o seu salto de qualidade, do seu salto de crescimento, mostrando um PIB alto, mostrando geração de emprego e mostrando realização de obras, serviços e políticas públicas, né, Humberto? Então, eu quero já começar a conversa querendo saber do seguinte: qual é essa participação da sociedade para esse tipo de crescimento, para esse avanço que a Paraíba deu, tanto em obras, como políticas públicas, como geração de emprego e renda e também no crescimento do turismo? O que é que tem isso a ver com o orçamento democrático, Humberto? Só para colaborar com a sua pergunta, Luiz, saber se efetivamente a participação da sociedade ela colabora com esse crescimento e a qualidade que nós estamos assistindo aqui na Paraíba? Vamos lá. Vamos lá. Com certeza, viu, Luiz e Humberto, eu acho que a participação social aqui na Paraíba é algo assim muito diferenciado, que faz com que, inclusive, ajude o próprio Estado a crescer, né? Como a gente viu aí, inclusive, as projeções do próprio Banco do Brasil, né? A Paraíba levando todos os outros estados da federação no crescimento do PIB com 6,6%, né? Praticamente um tigre asiático na América Latina. Além disso, o salto de qualidade que nós temos no turismo aqui nesse estado, né? Todo mundo vindo procurar, João Pessoa agora muito bem pautada, e não só João Pessoa, mas Campina Grande, o Sertão também muito bem pautado nas mídias como um todo. E claro, a população desses territórios, sejam eles aqui no litoral, seja no Cariri, seja no Sertão, são pessoas que demandam políticas públicas, né? Então, quando ela vai, por exemplo, sai de sua casa, sai do seu sítio, para ir para uma audiência do orçamento democrático, ela de uma forma indireta e até mesmo muitas vezes de forma direta, ela ajuda o governo do estado a pensar melhor nas soluções para aqui, né? Um grande exemplo disso é a própria Ponte do Futuro, aí que vai interligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, que foi algo que foi já estacionado dentro de uma audiência do orçamento democrático, que hoje está aí, um investimento de quase 500 milhões de reais, que foi a partir do fruto do pedido de uma Maria ou de um José, que precisava, né, diminuir as distâncias, inclusive, para escoar a sua produção, para poder chegar mais rápido em serviços de saúde. Vou chegar aqui na capital. Eu poderia também estar citando várias outras demandas, né? Eu acho que quando a população ela pede o asfaltamento de uma via ou até mesmo a criação de uma rodovia, ela está pensando no desenvolvimento do estado como um todo. Eu acho que quando a população ela se junta e vai pedir um sistema de abastecimento de água para garantir a segurança hídrica durante muito tempo, que é o que vai acontecer agora com a Transparaíba, né? Tanto os ramais do Curimataú quanto do Cariri, isso fortalece, né? Fortalece o desenvolvimento e fortalece o nosso estado. Então a gente entende que nesse aspecto do ponto de vista da infraestrutura, o estado tem corrido em passos muito largos, mas agora a gente também começa a pensar em outras coisas, né? A gente até fala isso muito dentro do orçamento democrático, né? Não adianta a gente estar construindo parede no estado todinho, não adianta a gente estar construindo coisas novas se a gente não pensar diretamente quem são as pessoas que serão beneficiadas naquilo, né? Se a gente não pensar na vida das pessoas, não adianta a gente trazer desenvolvimento, porque aí o social também não acompanha de jeito nenhum. E a maior prova disso foi esse ciclo que a gente teve em 2024, né? Primeiramente por ser o
maior ciclo da história, onde tivemos a participação direta de 113 mil pessoas que saíram de suas casas ou para serem atendidas na nossa feira de cidadania ou cidadania democrática, ou para ir em uma das nossas 16 audiências regionais. Então, como no ano passado nós priorizamos a ampliação da participação feminina aqui no estado, né? E aí contamos com a ajuda preciosíssima da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, né, muito bem liderada e conduzida pela secretária Lídia Moura, a gente percebeu que muitos outros gritos estavam um pouco sufocados, né? A gente, podemos dizer, miramos nas mulheres paraibanas e acabamos acertando na maioria das vezes nas mães atípicas, que a gente percebeu um grande grau de organização desse segmento da sociedade, né? Começando lá em Cuité, e foi em Monteiro, e foi em Pombal, e foi em Cajazeiras, e foi em Souza, foi aqui em João Pessoa, né? Por meio daquela caravana que veio de Sapé, pedindo o centro de atendimento ao autista ali também. Então, quando a gente coloca a população para falar, quando a gente coloca a população para se expressar, isso eu vivo dizendo em todos os lugares que eu vou. Isso faz com que o Estado, ele erre menos, né? Então, errando menos, a gente consegue utilizar com mais qualidade o dinheiro que não é do governador João Azevedo, que não é do secretário Júnior Caroé, mas é de todo o povo paraibano. Júnior Caroé é o secretário executivo do Orçamento Democrático da Paraíba, que organiza as plenárias, que faz a mobilização com sua equipe, para que as pessoas opinem, deem a sua sugestão, para que o governo diga onde e para quem vai fazer suas realizações. Caroé, o governador João Azevedo sempre anuncia um calendário de atividades para cada ano. Esse ano está previsto esse anúncio, mas eu queria saber de você o spoiler. Já é possível se dizer qual é o desenho de como vai ser o orçamento democrático, as plenárias do orçamento nesse ano de 2025? Então, Luiz, esse ano é um ano que não só o Brasil, mas o mundo todinho, ele está todo sendo convidado a pensar e a refletir sobre as situações climáticas, né? Sim. A gente tá vendo aí a Califórnia toda sendo comida em chamas, né? Principalmente a cidade de Los Angeles. A gente tem percebido terremotos no Nepal, né? Tsunamis ali no extremo da Ásia, né? E a gente também não está fora disso, né? O Brasil também, a Paraíba, ela não está fora disso. Então, no ano passado, durante todas as aulas, porque eu digo que quando o governador João, ele pega o microfone nas audiências do Orçamento Democrático, justamente para dar a devolutiva da população, ele faz uma grande aula de política pública. Então, durante todas aquelas 16 aulas que nós demos no ano passado ao povo paraibano, o governador, ele foi muito explícito, dizendo que a Paraíba, ela se organizou para ir atrás de financiamento, para pensar numa camada da população que outrora era muito esquecida, né? A população do meio rural e a população da floresta, Sim. das florestas, né? Como um todo. Então a gente tem aí o projeto Cooperar, com essa infraestrutura de base rural todo azeitadozinho, né? Já esperando onde a gente pode utilizar esses investimentos. Temos aí a reorganização do próprio Procase, né? Que antes só servia para o Curimataú e para o Cariri, mas que hoje está habilitado para todos os 223 municípios do estado estarem recebendo esse tipo de financiamento que potencializa os arranjos produtivos locais. O que é muito bom. Isso. E temos a recém-criada Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, né? Muito bem conduzida, né, pela Rafaela Camaraense, que acabou aprovando um projeto, né, de sertão, o projeto chamado Sertão Vivo, que trouxe alguns milhões de reais aqui para Paraíba. Então, quando o governador juntava tudo isso, Procase, Cooperar, Agricultura Familiar e Meio Ambiente, ele dizia, olha, nós temos mais de 2 bilhões, com B de bola, né? Tem mais de 2 bilhões para ser investido nesses territórios e nessas camadas da sociedade. Então, nada melhor da gente ir atrás dessas pessoas e perguntar, né, de sítio em sítio, de floresta em floresta, a população tabajara do norte, Potiguara do Norte, a população tabajara do Sul, né, a população remanescente ali dos Cariris, enfim, né, toda a população do meio rural da Paraíba, que corresponde mais de 70% do nosso território. Eu acho que é algo que a gente precisa ser pensado. E claro, o Brasil também esse ano vai estar recebendo a COP20,
né, lá em Belém do Pará, para estar discutindo essas questões climáticas no mundo todinho, tendo o Brasil como um grande protagonista para estar levando essa voz para o mundo todo. Então a gente está pensando em juntar tudo isso e fazer com que esse ano seja algo muito direcionado para o meio rural, para o meio ambiente e para a sustentabilidade, porque a gente entende que o desenvolvimento econômico ele também tem que vir casado com a sustentabilidade nos territórios, né? Porém, isso ainda não está fechado. Sim. Nós teremos agora um planejamento nos dias 28 e 29 de janeiro, né, juntamente com o secretário Gilmar, que é o nosso titular da pasta, Gilmar Martins, e claro, com todos os gerentes e articuladores do Orçamento Democrático, onde a gente vai definir a temática prioritária desse ano e, claro, quais são os municípios também que receberão as nossas audiências, porque também pode acontecer da gente também ter municípios novos, como fizemos em 2023 com Cubati, com São José de Piranhas, com Santa Luzia, com Pedras de Fogo e com Ingá. Jorge Rezende saudando aqui Júnior Carué, mandando um abraço dele, Jorge e a Fabíola Rezende, o pessoal da articulação João Pessoa do Orçamento Democrático. Bom dia a todos e agradecendo ao programa, o canal Viu Comunidade, um forte abraço ao secretário que vem fazendo a diferença frente ao ODE, que é o Orçamento Democrático Estadual, e o bom dia do pessoal da 14ª região do Vale do Mamanguape, na escuta do programa Litoral Norte, no programa com o secretário Júnior Carué. O Ricardo Fernandes também aqui mandando um abraço e na audiência do programa. Lembrando que o planejamento 28 e 29 definirá, Júnior Carué, como você disse, a cara e o rumo do orçamento desse ano. O governo faz um anúncio na segunda-feira dos investimentos que já estavam previstos em 2024 para 2025 e 2026. E eu queria saber como que está a execução dessas coisas. Sempre quem pede uma ponte, uma passagem molhada, pede um centro de atendimento ao autista, pede uma estrada de ligação entre municípios. Quem pede isso, que reivindica lá na audiência, que é a execução. Como é que está essa tarefa, esses percentuais de execução do que é solicitado? Então vamos lá, Luiz. Primeiramente, é importante a gente lembrar a nossa população que o fato de você sair de sua casa e ir participar de uma das nossas audiências, ou até mesmo botar lá no nosso app, né, o votacam.ode.pb.gov.br e fazer a sua sugestão para o governo do estado, aquilo não vincula a obrigatoriedade de ser feita aquela ação, certo? É importante que a gente deixe muito claro aqui para todos e todas e todos que estão nos ouvindo agora que o orçamento democrático ele é um instrumento de consulta para a melhoria das políticas públicas estaduais. Ele não é um instrumento impositivo, né? Então, a gente preza muito a organização da população. Então, a gente preza muito mais os pedidos coletivos, né? Quando se junta um grande número de população, entende, a minha prioridade é aquela. Porque muita gente acha que o fato de eu ir numa audiência do Orçamento Democrático, sei lá, e pedir a reforma do Liceu Paraibano e ninguém mais pedir a reforma do Liceu Paraibano, a gente vai ter que fazer ela. E não é assim, né? A gente está aqui muito mais para contribuir com a organização coletiva da nossa sociedade. Então, quando a gente vê a organização coletiva dando certo, aí a gente vai atrás para que as coisas possam melhorar. Um grande exemplo disso, o pequeno, mas valoroso município de Isabelê, lá no Cariri Paraibano. É um município que tem cerca de 2.000 habitantes, mas se eles se juntaram a partir de uma escola municipal, né? Se eu não me engano o nome da escola é Maria Bezerra, né? Escola Municipal Maria Bezerra, lá no município de Isabelê, e chamaram o Orçamento Democrático para que a gente pudesse fazer uma reunião preparatória lá, para explicar o que era o OD e saber como as pessoas poderiam participar. E lá, né, nessa reunião que tiveram presentes pais, professores, alunos, eles definiram que a grande prioridade daquele município, por incrível que pareça, seria um ônibus escolar.
Aí a gente disse, massa, eu acho tranquilo que seja essa prioridade daqui do município. Agora vocês precisam convencer ao município que isso é importante, né? Isso pode ser importante só para a escola, mas vamos convencer ao município. Resultado disso, o município de Zabelê, dentro da região do Cariri, foi o segundo município que mais participou dentro dos 18 municípios que compõem aquela região. Ou seja, nós tivemos cerca de 597, ou foram 598 votos, num universo de 2.000 pessoas. Puxa! Ou seja, a gente teve uma porrada de gente que foi lá e disse, não, é o ônibus que a gente quer. Né? Então, a gente foi lá, despachou com o secretário Wilson Filho, ele disse, não, isso aqui está na cota da gente, vamos resolver, já que é isso que a população fez. E isso também aconteceu no Brejo, no nosso ciclo de 2023, por exemplo, 84% da população do município de Riachão, né? Decorem esse nome. Riachão, que fica ali bem pertinho de Dona Inês, bem pertinho de Araruna. Sim. 84% da população entrou no nosso sistema de votação e disse, eu quero isso. E o que é que eles queriam? Queriam que derrubasse a escola estadual que tinha lá e reconstruísse uma escola nova, né, naqueles modelos de escola integral que a gente está aí fazendo pelo estado todo, com 12 salas de aula, ginásio, laboratório e tudo mais. E isso foi atendido. E aí eu já volto para você. Hoje em dia, nós temos cerca de um percentual entre... Eu posso dizer entre 60% e 70% das demandas coletivas aprovadas, né, que estão executadas. Para vocês terem noção, isso em montante financeiro fez com que no ano passado, só no ano passado, em 2024, nós empenhássemos mais de 620 milhões de reais. Né, de financeiro de outras secretarias para atender as demandas do orçamento democrático. Fechamos o ano, dia 31 de dezembro de 2024, desses 620 milhões empenhados, nós liquidamos. O que é liquidar? É fazer a obra, entregar a passagem molhada, entregar a escola, entregar o novo serviço. Nós liquidamos 599 milhões. Ou seja, é um percentual muito alto. Para esse ano, eu ainda não consigo lhe dizer, porque a gente ainda não teve o nosso QDD ainda liberado. Mas daqui a uns 10 dias, no máximo, né, o quadro demonstrativo de despesas do Estado vai estar liberado e você, morador, moradora, poderá acompanhar diretamente no portal da transparência. Entra lá, aperta no link despesa orçamentária, e lá você vai saber o que é do orçamento geral do Estado e o que é do orçamento democrático. E claro, dentro do orçamento democrático você vai poder ver em cada uma das áreas, né, aquilo que foi aprovado nas audiências de 2024, que a gente vai estar conseguindo executar até 31 de dezembro de 2025. A conversa é com o Júnior Caruel, o secretário executivo do Orçamento Democrático da Paraíba, que tem a missão, a tarefa de organizar as plenárias, de mobilizar o Estado inteiro nas suas regiões para que se contribua para o orçamento do Estado. Humberto Alexandre. Não, Júnior, o governador, recentemente em entrevista à imprensa paraibana, falou de que essas obras que serão apresentadas à Paraíba, esse calendário de obras, ações e serviços 2025-2026, elas já foram pensadas e planejadas. Aí eu queria saber qual a participação do orçamento democrático. Lógico que você não vai citar nenhuma obra que o governador vai anunciar. Nem vai furar. Nem vai furar. Ave Maria, eu não sou nem doido. Tu não é doido, não. Assim, quando o governador fala que obras pensadas, já estruturada, já tem a participação do orçamento nesse... Em uma boa parte delas temos sim, né? Inclusive agora, quando a gente teve o lançamento da revista, né? Da revista anual do Governo do Estado na última segunda-feira, no Espaço Paraíba Cultural, da gente. Paraíba da Gente. Põe ela aqui, o Débora de Freitas. Já tá na tela. Paraíba da Gente, sim, diz. Quem teve essa grande missão, inclusive, de começar anunciando as obras ou os grandes feitos que estão em andamento no nosso estado, foi o secretário Deusdedito Queiroga, né, nosso secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos. E logo no início da fala, ele já deixou muito pontuado. Eu vou começar dizendo aqui tudo aquilo que está em andamento nesse estado, mas eu quero dizer que uma boa parte disso é fruto do orçamento democrático, da capacidade dessa secretaria de andar os
223 municípios, escutar a população, escutar grupos organizados, escutar prefeito, escutar prefeita, mesmo não sendo muito papel da gente, né? O nosso papel é mais da população, mas a gente não se exime disso, a gente não se esquiva. E ele deixou isso muito bem demarcado na segunda-feira, logo nas primeiras palavras da fala dele, né? Vou anunciar algumas coisas aqui, mas muitas delas são frutos do orçamento democrático. Então, quando as secretarias elas vão fazer os seus orçamentos, né, para mandarem para validação da própria Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, elas nos convidam, né, e nos perguntam, e aí, o que foi aquilo que foi aprovado? Então eu trouxe aqui para vocês verem, por exemplo, aqui a gente faz umas fichinhas como essas, se vocês quiserem mostrar, Sim. né, por região. Aquilo que foi mais demandado por região, aquilo que foi aprovado nas nossas audiências do ano passado, com o critério de maiores votações coletivas, né? Então, isso a gente apresenta de secretaria em secretaria, a gente se senta com essas pastas para que eles também possam se planejar melhor, né? Então, isso também mostra que muitas secretarias acabam fazendo a tarefa de casa muito bem, porque elas não saem, por exemplo, como demanda prioritária no orçamento democrático. Poderia citar duas delas. A Secretaria de Saúde, que no ano passado ela só foi prioridade na região de João Pessoa e na região de Monteiro, né? Não foi prioridade em mais nenhuma outra região. Isso demonstra a qualidade do Sistema Único de Saúde Estadual aqui na Paraíba e a confiança que o nosso povo tem. E a segurança pública, que em outrora no orçamento democrático ela era Só prioridade aparecia em muitos cantos, esse ano ela só foi prioridade em um único lugar, que foi na região de Souza. A propósito de prioridades, Júnior Carué, que é o secretário executivo do Orçamento Democrático da Paraíba, aquelas demandas espontâneas que apareceram, que você abriu o programa dizendo que o governador pegou para ele e fez o atendimento, isso é natural, mas na prática essas coisas vão aparecendo e elas devem aparecer de forma coletiva. Eu não estou condenando isso, pelo contrário, eu estou dizendo que foi louvável uma mãe de filhos atípicos chegar lá e dizer, epa, na minha região precisa de um centro de atendimento às crianças autistas. Isso vai continuar, digamos assim, aparecendo, mas agora de forma mais organizada de forma e coletiva. mais né? organizada, de forma mais coletiva, exatamente. A gente sempre quando vai fazer uma visita, ou sempre quando a gente é convidado para fazer uma reunião preparatória, a gente instiga aquela parcela da população, fazer com que aquele sonho que seja seu, possa ser o sonho da sua comunidade, possa ser o sonho da sua cidade. Então, isso faz com que a população se movimente, que a população dialogue mais entre si, claro, isso fortalece a democracia, e fortalece demais, porque as pessoas conversando sobre problemas e sobre soluções de problemas, isso chega muito bem para o governo, e claro, o governo se organiza melhor. Bastante movimentado aqui Sim. no YouTube aqui da Rádio Tabajara, o Silvano Fidelis tá te dando um bom dia, a Neudenis Carvalho também dando bom dia e parabenizando a entrevista aqui do Júnior Carué, o nosso bispo Juliano Martins Couto também na escuta, o Robson Mota também ouvindo o programa, o Portal Ariô, é isso? Na Avenida dos Escoteiros também ouvindo, Túlio Freire também mandando um abraço, o pessoal da 5ª Região também na sintonia e ouvindo a entrevista com o secretário Júnior Carué. Depois do dia 28 e 29 de janeiro, a Secretaria de Planejamento e Gestão, junto com a executiva do Orçamento Democrático, terá o caminho que vai ser tomado. E aí se anuncia oficialmente. Isso. É esse o caminho. Na verdade, os nossos ciclos, eles sempre se iniciam no mês de março, né? Quando a gente faz a nossa audiência digital das leis de diretrizes orçamentárias. Ela é o pontapé inicial do ciclo. As audiências que a gente faz em cada uma das regiões, elas servem para a LOA, que é o segundo momento do nosso orçamento, né? As diretrizes a gente vai entender aquilo que vai ser colocado em cada caixinha de política pública, né? Em termos financeiros e orçamentários, propriamente dito. Em termos orçamentários, perdão, Sim. propriamente dito. E na LOA a gente vai atrás do financeiro, justamente para casar com esse orçamentário. Então, depois do dia 29, quando a gente conseguir sistematizar, quando o secretário Gilmar e eu mesmo conseguirmos fazer esse despacho com o governador João e ele também possa aprovar, né, as nossas datas e as nossas indicações de municípios para as audiências desse ano, aí sim,
faremos uma grande coletiva de imprensa, chamaremos a população, apresentaremos para o povo paraibano e a partir daí aqueles marotos 20 mil quilômetros que rodamos anualmente no nosso estado durante 6 meses, acontece mais uma vez. A escola lá de Isabelê é a escola Maria Bezerra da Silva. Você tem uma Maria memória Bezerra boa. da Silva. Memória boa essa de Júnior Carué. Não, dizer a Júnior Carué, primeiro agradecer pelo apoio que ele nos deu no orçamento passado, dizer que esse ano nós estaremos aí Juntos, o Revista Estadual. na cobertura, o Revista Estadual e o podcast Revista Estadual, junto na cobertura, viu? E vamos rodar o estado da Paraíba, rodar parte aí desses 20 mil quilômetros. Lembrando também que o orçamento democrático é a ferramenta mais democrática que se tem do cidadão e da cidadã. E é bonito para demais, dizer, para dizer o que quer, o que a sua comunidade pretende, que deseja, aliás, e que isso forma o orçamento e a execução das tarefas que é do governo, que é de arrecadar os impostos e retribuir. Eu gosto do povo vai lá no microfone, abre aqui, estufa ali e diz o que sente, sabe? E pede estar lá o governador, o secretário, aqui acolá vem uma pancadinha, né? Porque Sim, vem. É necessário. É necessário. O orçamento democrático não é para afeta. elogiar o governo, não é para A charanga pra dar Exatamente. Se fosse para elogiar, não era orçamento, era eleição. E eu gosto das balizas. Eu tenho muita vontade de que um dia Humberto pudesse ser baliza de uma daquelas bandas. Das bandas, das fanfarras, né? Eu queria Por quê, mas rapaz? Você porque tem uma coisa. Eu falei com o Genival Guedes, viu? falou. Ele tá buscando os programas e Vamos vai ouvir. mudar o assunto. Tá, Porque vamos lá. nas fanfarras que vão se apresentar, eu fui em Pedra de Fogo. Tinha Ave Maria. em Pedra de Acho Fogo. que tinham 39 fanfarras ali. Tinha muita fanfarra. Tinha um que combinava, um que estava lá na frente, que combinava muito com você. Sei. O seu biotipo, assim. Eu queria muito você de baliza, dando aquelas virar estrela. Será que você consegue? Não consigo mais Vamos nada, pensar isso no próximo ciclo do orçamento. Felipe Tomás, orgulho de ter Carué como gestor público dessa importante área da participação popular e da voz do povo paraibano. A Célia Lima também dando bom dia, acompanhando a gente. Pipocou quando o Júnior Carué veio aqui. Pena que o nosso horário do intervalo já chegou. Mas a partir de março a gente vai ter Júnior Carué com força aqui todas as manhãs. Todas as manhãs de sábado. Ou ao vivo ou por telefone. Obrigado pela tua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no Revista Que é isso aí, Estadual. Júnior? Que Isso aqui é um presentinho que o Orçamento Democrático trouxe para vocês dois, mimo. para afirmar a nossa amizade e dizer Reafirmar. Abre aqui e dizer que a Revista Estadual é uma grande parceira, não só da nossa secretaria, mas uma grande parceira do povo paraibano. Parceiro porque a popular. gente percebe que a partir desse grande canal, o povo paraibano também coloca suas reivindicações, coloca seus sonhos em dias melhores, e vocês fazem, de uma forma ou outra, uma participação popular todo sábado aqui na Tabajara. Então, essa é uma lembrancinha nossa, né, para demonstrar o nosso carinho com o programa, com a Rádio Tabajara, com a EPC também, certo? Dizendo que vocês são os nossos parceiros da participação da nossa gente. Estendemos a toda a equipe da Empresa Paraibana de Comunicação e a toda a equipe do Revista Estadual em 12 emissoras de rádio em toda a Paraíba, que a gente vai chamar agora a nossa rede, agradecendo e dando um abraço a toda a equipe do Orçamento Democrático com Júnior Carué, esse secretário executivo eficiente que traz sempre a participação popular. Um abraço, Júnior, e atenção à nossa rede.